Bom dia, ouvintes da Rádio Noroeste. Meu nome é Humberto Caselli e hoje nós iríamos tratar sobre mais-valia, mas antes de tratar sobre este assunto, acho que é necessário explorar um pouco mais a questão do valor do trabalho, pois na semana passada eu deixei uma pergunta no ar. Por que o dinheiro que ganhamos com o nosso trabalho não é o suficiente para que tenhamos uma vida feliz? Claro que faço esta pergunta ao povo em geral, mas existem visões diversas entre as pessoas sobre o que é a vida feliz individualmente falando. Logo, duas pessoas que executam o mesmo trabalho podem diferir naquilo que elas têm de demanda, naquilo que elas consideram uma vida feliz ou minimamente adequada. Assim, o que pode ser um salário razoável para um pode não ser para outro. Mas isto não é a regra, né? Se não todos, a maioria de nós tem que suar a camisa para garantir o sustento das nossas famílias. Existem pessoas que não precisam trabalhar ou trabalhar tanto para sustentar as famílias? Conheço muito poucas. Existem pessoas que ganham o suficiente para uma vida feliz? Talvez. Mas não é para essas pessoas que eu estou falando, embora em última análise elas também sejam afetadas por essa questão do valor do trabalho. A minha questão inicial é: como definimos o que é um trabalho bem ou mal remunerado? Um trabalho bem remunerado, segundo o senso comum, né, é aquele que a gente ganha o suficiente para subsistência, talvez até por um pouquinho de conforto. E um trabalho mal remunerado é aquele, analogamente, que não se ganha o suficiente. Mas esta definição acho que carece de outra que traga em si essa questão do que é ganhar muito ou ganhar pouco, de acordo com o trabalho realizado. Afinal, quanto um médico merece ganhar de salário? E um lixeiro, um advogado, um frentista? O que nós estamos procurando agora é o que define os valores de cada uma dessas classes trabalhadoras, o que é adequado para cada uma delas receber. Bem, existe um grau de certo, existe um grau de complexidade envolvido nessas carreiras acima. O médico tem que estudar vários anos, fazer residência, especialização na área desejada para aí ter condições de fazer o seu ofício com excelência. O advogado talvez precise de menos tempo, mas precisa estar constantemente ligado às mudanças das leis. Ele encontra situações onde ele deve se voltar ao vade-mecum, consultar as leis para resolver problemas inéditos a ele. Até onde eu sei, não existe curso universitário para ser frentista, nem o lixeiro. Então, tem o pressuposto de que estas duas carreiras não exigem muito nível intelectual de quem as realiza, com todo respeito. E mesmo assim não é necessariamente verdade, né? Porque se a gente parar para ver, o frentista ele tem que ter atenção no atendimento ao público, ele tem que saber lidar com o funcionamento das bombas, ele tem que ter um conhecimento de matemática financeira, porque ele está lidando com dinheiro, ele está fazendo conta, né? E o lixeiro, ele tem que ter um condicionamento físico para carregar o saco de lixo para o caminhão, para ele andar pendurado para não cair, né? Cada ofício tem a sua exigência, tem o seu grau de complexidade. E, aparentemente, quanto maior o grau de complexidade e preparo exigidos, maior deveria ser o salário, né? Acho que a lógica diz assim. Também existem ofícios que aparentemente não exigem muito e que pagam muito bem, né? Normalmente a gente associa isso a funcionário público, gente concursado. Eu digo aparentemente porque dentro desses ofícios, né, apresentam elevado grau de responsabilidade ou, como por exemplo no caso da indústria, né, põe o trabalhador em condições perigosas para a própria vida e de outras pessoas, né? Ou no caso de um funcionário público que trabalha numa repartição, um político, as decisões que eles tomam são muito relevantes para a atuação na sociedade, né? Então, creio que existam duas coisas que podem fazer com que consideremos um trabalho bem ou mal remunerado, além do salário em si, que é o preparo necessário para realizar e o grau de responsabilidade envolvido. Parece que quanto mais estas coisas aumentam, melhor remunerado o trabalhador deveria ser. Ou seja, o salário a ser pago a um trabalhador deveria ser proporcional não só para que ele se satisfaça, mas que seja condizente com o esforço exigido. Agora vamos ver pela ótica do empregador. Este deve pagar ao trabalhador uma quantia que permita tanto sustentar o processo de produção da sua mercadoria ou serviço, quanto gerar algum lucro para si,
Ou seja, o empregador busca sua vida feliz e seu sustento através da diferença entre os custos que tem e a grana que ganha com a produção ou serviço. Essa diferença de custo e do ganho que ele tem com a produção a gente chama de lucro bruto. Mas não é somente nessa diferença que reside o lucro do empregador. Atenção, quando o empregador reduz salário, ou paga um valor de salário reduzido, ou aumenta a carga horária sem aumentar o salário, ele também está gerando lucro, pois a diferença da grana, que não vai para o bolso do trabalhador, vai para o balanço da firma e, por fim, para o bolso do empregador. A essa diferença entre custo de produção e salário pago aos trabalhadores, o Karl Marx deu o nome de mais-valia. Esta definição é importante porque em toda discussão de funcionários, contratação, aumento de salário, acordo coletivo, o que está sendo discutido e disputado não é simplesmente o que é de direito das partes, é a mais-valia que está sendo disputada entre o empregador e os empregados. Alguém aí pode perguntar, mas espera aí, quanto ao lucro bruto? Esse não dá para usar o lucro bruto para pagar o trabalhador? Aí que está. Para Marx, o trabalho é considerado uma mercadoria. E o salário dos trabalhadores é contabilizado como despesa para a empresa, porque é um dever do empregado pagar os salários. Desculpe, do empregador. O empregador pode até usar o lucro bruto para compensar os funcionários, né, para compensar essa mais-valia, e algumas empresas fazem isso na forma de PLR, inclusive. No entanto, nem sempre o lucro bruto é positivo. Existem momentos onde o empresário tem prejuízo, ou seja, as custas de produção ultrapassam o que ele ganhou na receita obtida. Aí o empregador tem que procurar lucro para a empresa sobreviver dentro da própria estrutura. E, como diz a lei de Murphy, os cortes começam no salário dos trabalhadores, né, que é o mais fraco. Talvez pareça complicado o que foi dito até aqui. E é mesmo, porque economia não é um assunto trivial. Mas é importante ter uma noção de como nossas relações de trabalho funcionam, mais ou menos, porque elas são uma das ferramentas utilizadas pelas pessoas que têm poder, político ou financeiro, para manter a desigualdade social e evitar a ascensão social. Trabalhador que não reclama custa menos, dá mais lucro, mantém a roda funcionando e a vantagem para cima daqueles que têm mais dinheiro. Não é à toa que Raimundo Faoro e Max Weber classificaram de estamento a sinergia entre o poder governamental e as elites financeiras ou donos do meio de produção, com o objetivo de perpetuar a desigualdade social e atrapalhar a ascensão social. Ora, até cria-se empecilhos para o consumo de bens mais valiosos. Quando foi a última vez que você, ouvinte, viajou de avião? Quando foi a última vez que o ouvinte comeu picanha? Quando foi a última vez que comprou um carro zero? Há alguns anos, coisa de 10 anos atrás, essas coisas eram banais. Mas hoje em dia não são mais. Interessa a quem que seja assim? É uma boa pergunta. Vamos tentar verificá-la na próxima semana, tá bom? Curta nossos vídeos no YouTube, acompanhe a Rádio Noroeste no site www.radionoroeste.com.br, nas redes sociais, divulgue e compartilhe nossos conteúdos. Meu nome é Humberto Caselli e esta foi a Voz da Filosofia para a Rádio Noroeste, a verdadeira rádio pública. Até a próxima.